Nós temos, então, a missão da noite de hoje de pensar a ortografia, prosódia e acentuação. Talvez dos três a gente vá pensar mais em ortografia e acentuação, e a prosódia fique num sistema secundário, num sistema paralelo, tá? O roteiro da aula, o sumário que eu vou tentar seguir, é ortografia, explicar algumas questões ortográficas, depois partir para as dificuldades que geram, né? Os problemas que são gerados a partir de algumas dificuldades de língua. Vou fazer alguns exercícios com vocês que eu selecionei de provas de concurso. Depois a gente vai para a acentuação gráfica e finaliza também com alguns exercícios de acentuação. Dividi a aula em dois blocos de atividades para nós pensarmos na teoria e na prática. Então, para a gente iniciar a discussão de ortografia, e eu disse para vocês que muitas vezes nós, professores de língua, somos questionados sobre como se escreve tal palavra, qual acento utilizar, se tem acento, se não tem acento, qual a letra, se é S, Z, X, CH, o que se usa. E aí eu gostaria de iniciar essa discussão pensando com vocês uma tendência da língua, que é o primitivo e o derivado. Nós veremos na aula de morfologia ainda o que é o primitivo, o que é derivado, mas eu tenho quase certeza, ampla certeza que todos sabem, né? Primitivo, então, seria uma palavra base e derivado, derivadas todas as outras palavras que partem dessa inicial, que seria primitiva. E nós temos, então, alguns exemplos nessa perspectiva primitivo e derivado projetado em tela. Análise, aí a gente tem analisar. Caráter, caracterizar, laranja, laranjeira, come, comeeira, cheio, enchente. Então, a gente percebe o quê? Análise tem S. Analisar será com S. Né? Laranja tem J. Laranjeira será com J. Come tem E. Comeira será com E. Cheio tem CH. Enchente será com CH. Então, a gente tem uma tendência, né, uma perspectiva na língua que é do primitivo em direção ao derivado. Aí vocês devem estar perguntando qual é a exceção, ou quais são as exceções. A gente tem, na verdade, um conjunto de exceções, mas o que caberia, talvez, aqui dar como dica para quem está estudando para concurso, principalmente, é o S e o Z. Então, caráter, por exemplo, não tem S, o derivado será com Z. Então, por exemplo, análise tem S, analisar será com S. A palavra primitiva que não tiver S, a tendência é a derivada ser com Z, desde que tenha o som de Z. Vale salientar. A gente tem também uma exceção disso, que são os derivados de por e querer. Todos os derivados de por e querer não tem S na primitiva, mas todos os seus derivados serão com S. Então, pusemos, pusera, pusesseis, todos os derivados de por são com S. Da mesma forma, todos os derivados de querer são com S. Quis, quisemos, quisera, quisesseis, tudo com S. Então, há uma tendência na língua do primitivo para o derivado. Então, é a primeira dica ortográfica para a gente pensar. Aí eu venho para algumas regrinhas para relembrar, na verdade. O uso do X, que a gente usa geralmente depois de ditongo, como em peixe. Depois de em, né? Ali está com M, mas então a gente teria o en, né? En, né? O en como fonema.
como em enxame. E depois de me, como em mexerica. E aí a gente vai cair numa coletânea de exceções, como a própria enchente lá em cima. Partindo para a próxima regrinha para lembrar, os derivados, os adjetivos derivados com oso no português formar-se-ão com S, bondoso, gostoso, apetitoso, feioso. Os osos do português serão com S, desde que adjetivos. Algumas correlações na língua. Na palavra primitiva, se tivermos de, há uma tendência a derivada ser com S. Então, compreender tem de na palavra primitiva, compreensão terá S na derivada. Atroz tem Z na primitiva, atrocidade será com C. Então, a gente tem uma outra correlação aí que é Z por C. Torto na primitiva, torção na derivada. Então, há uma outra correlação entre T e cedilha. E boa parte dos verbos terminados em ir formarão boa parte dos verbos terminados em ir formarão seus derivados com 2 S's. Então, imprimir, impressão, por exemplo. E assim por diante, os verbos terminados em ir. Algumas coisinhas do novo acordo eu trago para vocês, para a gente pensar no novo acordo ortográfico também, para não ficar fora do nosso debate. Vale salientar que a gente teria que ter uma aula exclusiva de novo acordo, e depois eu quero também fazer alguns acertos no final da aula com vocês, sobre essa divisão modular que foi feita e está sendo pensada. Então, no novo acordo ortográfico, a gente tem uma das questões, o desaparecimento do trema. Então, nas palavras onde havia trema inicialmente, ou anterior ao novo acordo, nós tiramos agora. Então, não se usa o trema, à exceção de palavras estrangeiras. Né? Então, a gente tem aí o linguiça sem trema. Há um conjunto de dificuldades, de perguntas, dúvidas, incógnitas, e eu vou ser solidário com vocês, não é só o leigo, as pessoas leigas, os linguistas, nós, os professores, nós todos temos uma insegurança muito grande quanto ao uso do hífen, e daí eu sempre me socorro ao Volpe, para tomar algumas decisões, por isso citei no início a necessidade de ter o acesso ao Volpe, e às vezes nem o Volpe nos esclarece. Não dá para vocês terem dimensão da dificuldade e de quão escorregadio é o uso do hífen hoje. Eu trago algumas dicas para vocês que são dicas talvez possíveis para a gente pensar o novo acordo nas provas mesmo de vestibular e concurso. Então, quando a gente tem uma palavra, um prefixo que termina por vogal e a palavra inicia por R ou S, a gente vai dobrar esse R, junta, não tem o hífen, e dobra o R ou dobra o S. Então, ultra termina por uma vogal, A. Romantismo começa por uma consoante, R. Nós juntaremos, fica ultra-romantismo, e dobramos o R. Há uma dobra aí no R. Mini termina por vogal I. Saia começa pela consoante S. Então, juntamos e dobramos o S. Quando as letras forem iguais, o que acontece? Elas vão separar. Então, micro-ondas. Os Os estão ali juntos, são vogais idênticas, logo precisa haver a separação pelo hífen.
Super romântico, da mesma forma. Nós temos a repetição dos R's, separamos via hífen. Quando as vogais forem diferentes, a gente junta autoescola. Então, O e E, vogais diferentes, junta e não usa hífen. Quando a palavra ela começa com H, R ou S, a gente vai usar o hífen. Como super-homem, nós temos então a palavra homem iniciando por H. Né? Aí tem a exceção do humano, da palavra humano, mas eu não vou entrar nesses detalhes com vocês. Como eu disse, né, nós teríamos, só para o novo acordo, uma aula cheia, se quiséssemos. Eu encaminhei, está na plataforma Moodle, um manual sobre o novo acordo para quem tiver interesse e quiser se aprofundar. Se as letras, os fonemas forem diferentes, a gente junta. Como em super amigo, nós temos o R e o A diferentes, e interestudantil, o R e o E, que são diferentes. Então, nós juntamos. Tá? Há uma série de exceções, alguns prefixos que vão ter um formato diferente. Nós temos também a questão dos radicais unidos, que é uma outra perspectiva. Então, por isso eu peço cuidado, muito cuidado, são umas regras, são essas dicas, né, que não são nem regras, são dicas aplicáveis, mas são bem genéricas, e que vocês podem também encontrar uma série de exceções a essas regras, certo? A dica que eu dou é fazer exercício, ir para a internet e procurar alguns exercícios. Lá na plataforma Moodle eu coloquei alguma coisa, acho que há uma questão ou duas de novo acordo, mas inclusive as bancas de concurso, elas são bem temerosas quando propõem uma questão sobre o novo acordo, certo? A gente tem ainda um tópico de acentuação que mexe no novo acordo, mas que eu vou tratar adiante, lá no tópico de acentuação, não vou tratar aqui. E nós partimos, então, para algumas dificuldades da língua. Eu selecionei alguns tópicos que geralmente são tópicos de dúvidas, que geralmente são perguntas que os alunos sempre trazem nas aulas, principalmente quando eu dava aula em cursinho. Então, eu fiz uma seleção para vocês. A primeira seleção são os ondes. Então, a palavra onde, ela é utilizada quando nós temos um objeto parado que está em um lugar, sem se mexer. Exemplo, onde está meu lápis? Ele está parado num determinado lugar, não está se mexendo. Onde está você? Vocês estão parados num determinado lugar e não estão se movendo. Não, o onde ele é utilizado nesse sentido. A frase, ela indica uma situação parada, imexível. Imexível não, mas parada, sem movimento. Agora, o aonde indica uma movimentação, aonde vocês vão, né? Então, a gente tem aí o aonde indicando uma movimentação. O verbo ir é um verbo de movimentação. A gente consegue pensar no movimento. Logo, a gente usa o aonde. Vocês podem ou poderiam ir pela transitividade do verbo também. Mas não vou tratar de transitividade aqui para não deixar confuso e a gente poder também percorrer um caminho do mais simples até o mais complexo. Então, vamos deixar para pensar em transitividade mais tarde, lá do meio do curso em diante. E o donde, aí essa fusão indica procedência. Donde viria tal ideia, que é pouco utilizado. Por quê? O porquê dos porquês, a gente sempre pergunta porquê e por que tem tanto porquê também, né? Nós temos 4 tipos de porquês na língua portuguesa. Resumidamente, nós temos em tela os usos
desses 4 tipos de porquês. O primeiro porquê separado e sem acento é um porquê utilizado em 2 situações, em perguntas, geralmente no início da pergunta, por que você saiu? Um porquê que é utilizado no valor de causa, de razão, era a causa porque lutava. Dá para substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Era a causa pela qual lutava. O porquê separado e com acento é um porquê utilizado no final de frase. Geralmente em perguntas, mas não restrito a perguntas. Eu posso ter uma frase afirmativa ou uma frase com um ponto final e se esse porquê terminar a frase estiver lá esbarrando no ponto final de exclamação ou de interrogação, nós teremos um porquê separado com acento. Saiu. Por quê? Então, finaliza a frase separado sem acento. Se eu inverter essa frase, porque saiu, nós teremos uma outra configuração de porquê. Então, nós teremos um porquê separado e sem acento, porque esse porquê estará localizado no início da pergunta. Terceiro tipo de porquê. Dá para substituir por já que, por pois. Fechamos a janela porque estava frio. Fechamos a janela, pois, já que estava frio. O quarto tipo de porquê é um porquê junto e com acento e tem valor de substantivo. Ele é um porquê substantivado. Geralmente vem um determinante, ou geralmente não, sempre vem um determinante na sua frente. Quero saber aí a gente tem um artigo, o artigo determinante, porquê de sua ausência. Tem que estar claramente posto o determinante, o artigo ou o pronome na frente. Algumas pessoas têm muitas dúvidas e às vezes erram, inclusive em provas, dizendo, mas eu li com o o estava subentendido, o estava subentendido. Não, não pode estar subentendido. Tem que estar posto, escrito. O determinante tem que aparecer para configuração desse porquê como um substantivo. Certo? Vocês podem se perguntar o porquê dessa configuração, desses 4 tipos. E aí, rapidamente, eu vou dizer para vocês que eles exercem funções diferentes na língua. Por isso que nós temos uma versatilidade na maneira como eles são escritos. Então, nós temos, por exemplo, o primeiro porquê separado e sem acento é porque a gente tem um por preposição, o que pronome interrogativo, ou um por preposição e um qual pronome relativo. No segundo porquê, a gente tem um por preposição e o que pronome interrogativo. No terceiro, a gente tem um porquê, que é uma conjunção subordinada adverbial causal, ou uma conjunção coordenada sindética explicativa, ou ainda podendo ser conclusiva. E o último porquê exerce a função de substantivo. Então, a gente vai ver que a função gramatical, a função morfossintática, ela alterna de um porquê para outro. Próxima dificuldade da língua, a palavra seção. Então, primeiro seção ali com S com cedilha, tem o sentido de divisão, cada departamento tem sua seção, a sua parte. O segundo seção é com S e 2 S, e aí tem sentido de reunião, espetáculo. Gostei da sessão de cinema de hoje. Lembrem aí da sessão da tarde da Globo, nem sei se existe ainda, mas se existir, é o fato. O terceiro sessão, né, que vem com C, está no sentido de cortar, utilizado mais terminologicamente. O cirurgião fez a secção do tumor. E o próximo sessão, com C e 2 S, é ato de ceder. A cessão de direitos autorais depende do autor.
Senão junto e senão separado. Né? Senão junto é uma conjunção adversativa e tem a função de caso contrário. Cale a boca, senão aparece a polícia. Cale a boca, caso contrário, aparece a polícia. Dá para trocar por caso contrário. E o senão separado é uma conjunção subordinada adverbial causal. Aliás, condicional, desculpa, condicional. Tá? E aí vem acompanhada do não. É o se, conjunção, mais o advérbio de negação não. Se não fosse Van Gogh, o que seria do amarelo? Então aí o se, dando para substituir por caso, como um intercâmbio de conjunções. Mal ou mal, né? Então, mal com L é o contrário de bem. Geralmente ele terá uma função que vai acompanhar o adjetivo. Tá? A gente tem o mal com U, né? Que é o contrário de bom, e geralmente vai acompanhar um substantivo. Tá? Então, a gente tem uma função adjetiva no mal, e no mal a gente tem uma função que é adverbial. Ao encontro e de encontro, ao encontro de, indica uma relação de concordância. A proposta veio ao encontro do meu desejo, ou seja, fechou, né, deu a concordância, e de encontro a um choque, um embate, uma oposição. Então, nós temos o carro bateu de encontro ao muro, ou seja, houve um sistema de oposição, um choque. A com H e acento, ou A sem nada. Então, a gente tem um A sem H e sem acento, sem crase, sem nada, como uma referência ao futuro. Sairei daqui a 10 minutos. E o A com H, uma referência ao passado. Estou doente há 2 dias. Geralmente, a gente saberemos a diferença da configuração da frase pelo verbo, tá? pela conjugação verbal. E aí vem os primeiros exercícios, o primeiro bloco de exercícios para a gente pensar. Então, a gente tem na primeira questão, pedindo para assinalar a alternativa em que as formas mal e mal são utilizadas de acordo com a norma culta, de acordo com a gramática normativa. Então, na letra A, e aí vocês vão fazendo, né? Junto comigo, vão tentando cada um responder para si mesmo, e depois eu vou apresentando as respostas. Mal agradecidas, os juízes se postaram diante do procurador a exigir recompensas. B. Seu mau humor ultrapassa os limites do suportável. C. Mal chegou a dizer isso e tomou um sopapo que o lançou longe. D. As respostas estavam mal dispostas sobre a mesa, de forma que ninguém sabia a sequência correta. Então, mal ajeitada, desceu triste para o salão sem perceber que alguém a observava. Então, está pedindo qual forma está utilizada de acordo com a norma culta. A gente tem, então, a letra C, mal chegou, e aí a gente tem o mal como advérbio. Então, a gente observa que é com L porque está acompanhando um verbo, está modificando o sentido do verbo da sequência, que é o verbo chegar. E dá também para substituir por bem. Mal é o contrário de bem. Questão 2 é uma questão de preencher espaços. Eu vou adiantar aqui o bonde, depois vocês podem acompanhar no arquivo, imprimir se quiserem para responder. Não havia outra alternativa senão deixá-la partir. E aí tem a substituição
com ideia de contrariedade. Aonde você vai com tanta pressa? Então, nós temos aí o verbo ir, indicando movimentação, logo, utilizamos o a na frente de onde. Onde Beatriz mora? Então, nós temos o onde, porque Beatriz está sem deslocar-se, paradinha, a residência ela é parada, então nós utilizamos o onde. Negativamente, essas propostas vão de encontro às expectativas do cliente. Então, num sistema de oposição, já que é negativamente. Depois de uma longa espera, finalmente os filhos vão ao encontro de seus pais, uma vez que a frase denota uma ideia de concordância, de não choque, mas de encontro no sentido de afinidade. Questão 3, vamos completar as lacunas conforme as opções dadas pelas alternativas. Então, nós temos aqui Pedro e João mal entraram, porque entrar é verbo, então nós utilizamos o mal, que é um advérbio. Entraram em casa, perceberam que as coisas não estavam bem, pois sua irmã caçula escolhera um momento mau. E aí eu uso mal porque tem função de adjetivo, está acompanhando o momento, que é um substantivo, para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas, a gente não entrou no detalhe, o recorte que eu fiz foi um recorte muito pequeno, e são dúvidas, foi um recorte de algumas dúvidas que surgem quando a gente pensa a ortografia, mas que não são todas as dúvidas. Aí tem mais uma dicotomia, que é mas e mais, que as pessoas têm dúvida, que apareceu aqui no exercício. Mas, que está no sentido aí de adversidade, né, no entanto, seus 2 irmãos deixaram os pais mais sossegados. E aí tem um outro advérbio, que é o advérbio mais, que está acompanhando, nesse caso, um adjetivo que é sossegado. Certo? Vamos, então, para a próxima questão. A diferença do a, indicando passado, para o a, indicando futuro, em algumas frases. Daqui a pouco, rezaremos pelo sucesso da cirurgia. Então, nós temos projeção para o futuro, logo sem H. Parece que foi há tão pouco tempo. Projeção para o passado, logo, verbo com H, né? O A com H. O verbo haver, flexão do verbo haver. Há alguns anos, os vestibulares se constituíam de questões dissertativas. Projeção para o passado, logo com H. Há bem pouco tempo, todos os vestibulares no Brasil constarão de questões subjetivas. Projeção para o futuro, então, sem H. Ela chorava de medo há muitas horas. Projeção para o passado, com H. Questão de porquê. Preenchendo ali os espaços com porquês. Por que você não tira férias? Início de pergunta, separado e sem acento. Me dê um porquê. Um é o determinante, aí, então nós utilizamos o porquê junto e com acento. É que toda vez que pergunto, recebo a mesma resposta, mas ainda continuo sem entender por quê. Chegou no ponto lá, sendo exclamação, ponto final, interrogação, separado e com acento, porque bateu no ponto, certo? Nós temos, então, aí a resposta correta, a letra D. E nós passamos, então, para o próximo momento da aula, que é a acentuação gráfica. Rapidamente, eu vou fazer alguns lembretes que nós estudamos, que são os sinais de acentuação que temos, o agudo e o circunflexo. E aqui vale lembrar algumas questões.
que o tio, ele não é acento, tá? Não é acento na língua portuguesa. É um sinal diacrítico, ele vai marcar a nasalização do fonema. E depois a gente tem a crase, né, que é um sinal grave. Então, acentos na língua, agudo e circunflexo. Nas regras, a gente tem dois conjuntos de regras. A regra geral, conjunto de regras gerais, que entra a oxítona, paroxítona e proparoxítona, e as chamadas regras especiais, que é o ditongo aberto, hiato, monossílabo e o acento diferencial. Eu vou tratar de cada uma delas na sequência. Então, vamos lá. A oxítona é a última sílaba tônica. Então, vamos voltar agora alguns anos e pensar como que a gente pode usar a acentuação gráfica a nosso favor e para que serve a acentuação gráfica. Primeiro, as regras da acentuação elas servem para dizer quando uma palavra tem ou não tem acento. Essa é a lógica das regras de acentuação. O que eu preciso saber para saber se uma palavra tem acento ou não? Primeiro detalhe, eu preciso separar as sílabas. Tá? Então, todos vocês observem que na linha, todas as palavras estão com as sílabas separadas. Guri, você, alguém, sofá e coração. Todas as palavras estão devidamente separadas. Tá? Segundo passo, e aí é uma dica de cursinho que geralmente dava para os meus alunos, a gente deve contar até 3, que não é difícil, 1, 2, 3. Então a gente vai contar, numerar as sílabas sempre de trás para frente. Então na palavra guri, o 1 vai ficar no ri e o 2 no gu. No você, o 1 no c e o 2 no vo. Alguém, o 1 no quem e o 2 no ao. Sofá, o 1 no fá, o 2 no so. Coração, o 1 no são, 2 no rá, 3 no co. Então, só colocar 1, 2, 3. Como que eu vou saber se essa palavra vai ser acentuada? E aí vem o passo 3, que é decidir qual é a sílaba mais forte. Ri. Então, o ri é a sílaba mais forte. Você, alguém, sofá, coração. Então, nós temos aí a decisão das sílabas mais fortes em vermelho. Decidimos, então, se ela é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nós aprendemos nas séries iniciais, exatamente nessa ordem, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, a gente vai numerar na mesma ordem. 1 para oxítona, 2 para oxítona e 3 para proparoxítona. Então, vocês observem aí que todas essas palavras têm a sílaba mais forte no número 1, que é a última sílaba. Então, todas elas são oxítonas. Vai ou não vai acento? Vai depender da regra. E aí a gente vai para a regra. São acentuadas todas as oxítonas que terminarem em A, como sofá, e pode ser no plural, sofás. Que terminarem em E, como café, jacarés. Ou você, que está lá em cima. Em O, ou os, como cipó e robôs. Em, ou ens, como alguém e parabéns. E aí vem o ditongo, depois eu vou tratar o caso do ditongo aberto, né? Como chapéu e papéis. Algumas gramáticas encaixaram depois do novo acordo o ditongo nas regras das oxítonas, e em outros casos o ditongo ficou ainda como uma regra especial. Aí eu vou tratar do ditongo na sequência. A paroxítona, causadora de grandes problemas, porque há um conjunto bem grande de regras,
será acentuada ou será paroxítona antes disso aquelas palavras que contiverem a sílaba tônica no número 2. Então, a gente vai seguir essa lógica. Contando 1, 2, 3, sempre de trás para frente, depois de separar as sílabas. E se a sílaba mais forte ficar no 2, nós teremos, então, uma paroxítona. Colégio, por exemplo, açúcar e verdadeiro. Todas elas foram separadas, contando de trás para frente. A sílaba mais forte fica no 2, logo, todas são paroxítonas. Agora, são paroxítonas acentuadas ou não? Vai depender da terminação da palavra. Então, por exemplo, io é um ditongo, a gente viu na aula anterior essa questão. Logo, colégio tem acento, por quê? Porque essa paroxítona termina em ditongo. Da mesma forma, as palavras série, água, mágoa, exigência, pátria, história, Mário, Antônio, Ardo, vídeo, gêmeo, assim por diante. E pode ser no singular ou no plural. Açúcar tem acento por quê? Porque é uma paroxítona que termina em R. Então, as paroxítonas terminadas em R, elas são acentuadas. Assim como R, poderão ser acentuadas as terminadas em L, N, R ou X. Lá embaixo a gente tem a descrição e alguns exemplos. Fácil, réptil, móvel, cônsul, hífen, éden, semi, ônix, látex e assim por diante. Verdadeiro não tem acento por quê? Porque termina em O. E a gente pode observar que nem uma das regras apresenta ali a acentuação terminada em O. Além de ditongo e DR, a gente tem as terminações us, ams e is, ons, us e ps, certo? E os exemplos que seguem ali no lado. Na época do cursinho, eu acho que vai ficar difícil explicar aqui no vídeo. A gente fazia a frase, né? Um xiruzon não lê ditongo PS, que era a frase para memorizar a regra das paroxítonas. E aí, sempre que termina em um, X, PS, ditongo, vai acento. Depois eu posso colocar lá no chat para vocês acessarem, tá? Ou se eu não me fiz entender, eu explico depois também no grupo do WhatsApp, tá? Se eu fizer a separação de sílabas e a sílaba mais forte for a número 3, será uma proparoxítona. As proparoxítonas são fáceis porque todas são acentuadas. Então, médico, árvore, lâmpada, estilística, incômodo, incólume, dermatológico e cantácimos têm acento porque são proparoxítonas. Todas elas, se dividíssemos as sílabas, teriam a mais forte no número 3. Vamos para o hiato. O hiato, ele é acentuado quando for I ou U, ficar sozinho na sílaba e for tônico. Um detalhe, pode ficar sozinho na sílaba ou acompanhado de S, não necessariamente apenas sozinho na sílaba. Vou contar uma historinha para vocês, para a gente também descontrair um pouquinho, certo? E aí, para a gente também pensar na atividade lá no ambiente virtual, que é a foto que vocês precisam postar. Eu, perto do cursinho onde eu trabalhava, havia uma padaria, e eu ia com certa frequência nessa padaria para tomar café nos intervalos, etc. e tal. E um dia, eu já projeto o slide. Vocês disseram que sumiu, mas eu já projeto de novo. Um dia eu estava na fila da padaria e
Chegou a minha hora, né, a minha vez de ser atendido, e o rapaz que estava atendendo me perguntou: o que você gostaria? E eu olhei para a bancada de vidro e disse para ele: em primeiro lugar, eu gostaria que você colocasse acento no sanduíche. Havia um sanduíche, ou havia sanduíches na bancada, uma plaquinha ali e a palavra sanduíche escrita, né, sem acento. E aí eu pedi para ele, né, gostaria que você colocasse acento no sanduíche. E ele me olhou com uma cara, me olhou dos pés à cabeça e perguntou: mas por quais razões eu devo colocar acento no sanduíche? E eu respondi: porque acentua-se o I e o U sozinho na sílaba, formando hiato com a vogal anterior menos antecedido de NH. E ele disse: já tô indo colocar. E aí foi tudo num tom de esportividade, ainda bem. Ele depois desse dia, o pessoal da padaria sempre me perguntava: tem nada errado aí? Não tem nada para corrigir? Já vai avisando. E é nesse tom amistoso que a gente tem que levar as coisas, né? Às vezes nem é uma questão ortográfica ou de acento, não é não significa nada, na verdade, né? O, o que significa é o depois disso, né? O quanto a gente pode aprender, certo? Então vamos lá, mas brincadeiras à parte, por que vai acento no sanduíche? Vai acento no sanduíche porque voltou a projetar para vocês? Alguém responde no áudio, por favor. Voltou. Obrigado. Vai acento no sanduíche por essa regra, né? Se nós separarmos sandu e che, teve um hiato aí que foi a separação do U e do I. O I é a sílaba mais forte, portanto, é uma sílaba tônica. E a gente tem o I que ficou sozinho na sílaba, então vai formar esse hiato acentuado. Da mesma forma, vai acontecer em mi, u, do, ali nos exemplos. O U fica sozinho na sílaba, é a sílaba mais forte, e é U, então tem que ter acento. Ga, U, sho, mesma coisa. Fa, is, ka, a mesma coisa, com o diferencial que ficou junto com S. E aí a gente tem uns outros exemplos que seguem na mesma linha, medida. Quais as exceções que a gente tem? Já falei lá quando eu descrevi a regra. Quando depois tiver NH, como é o caso de rainha, tainha, não tem acento. E um novo acordo ortográfico inclui uma regra aqui, que é quando antes desse ato houver um ditongo, como é o caso da palavra feiura. Então, a palavra feiura tinha acento antes do novo acordo, agora não tem mais. Ditongo aberto. São acentuados aqueles terminados. Isso é importante. Por quê? Porque antes do novo acordo, todos os ditongos abertos, el, oi e ei, eram acentuados. Agora, só são acentuados aqueles que são terminados. Ou seja, tem que estar obrigatoriamente no final da palavra. Exemplos: chapéu, céu, dodói, corrói, papéis. Observe que está tudo no final, estão todos os casos no final da sílaba. Então, só pode se for no final da sílaba. E aí eu coloquei lá o cuidado que a gente precisa ter, né? Assembleia, jiboia, colmeia não tem mais acento. Tinha antes, não tem, porque esse ei, oi e eventualmente o el, que não está aí no exemplo, que tinham acento no meio da palavra, não tem mais. Tá? Eles somem a partir do novo acordo ortográfico. Os monossílabos tônicos todos são acentuados, desde que terminem em A, E, O, no singular ou no plural. Exemplos: pá, fé e dó. Paz, dós, nós,
assim sucessivamente. Vamos para o acento diferencial, aqui tem uma problematização também no novo acordo. Eu não vou entrar em detalhes. A gente teve um corte muito grande nos acentos diferenciais e a gente vai ficar com esses na língua, e isso que vocês precisam saber. A diferença do tem com acento circunflexo e sem, que é uma diferença entre singular e plural. Ele tem, no singular, eles têm, no plural. Obtém, com circunflexo e com agudo. Ele obtém com agudo e eles obtêm com circunflexo. Vocês podem notar que a diferença do tem para o obtém é uma questão silábica. O tem é monossílabo e não poderia ter mesmo acento. E o obtém segue a regra das oxítonas, por isso que tem a diferença do agudo para o circunflexo, marcando singular e plural. O por, tendo o acento para diferenciar o por preposição do por verbo, meu amor por você, por exemplo, uma preposição, vai expor os lápis na mesa, por exemplo. Então, o verbo por leva o acento. O pode, diferenciando do pode. Hoje ele pode, presente, ontem ele pôde, passado. Então, uma diferenciação de tempo aí, marcado pela presença ou ausência de acento. Vamos para as questões agora. Então, aqui é para dizer se está certo ou errado. Essas questões selecionadas nesse contingente são questões da CESP-UNB, que é uma banca de concursos. As palavras também, incrível e caráter são... Vou passar aqui para a gente ir um pouquinho mais rápido. As palavras também, incrível e caráter são acentuadas pela mesma regra? Não são acentuadas pela mesma regra. Também é uma oxítona, incrível e caráter são paroxítonas. Então, são regras diferentes. 2. Não se deve colocar apenas acento circunflexo em palavra como avô, avó, bisavô, bisavó, porque há palavras homógrafas com pronúncia aberta, como eu pronunciei, avô, avó, bisavô, bisavó. Então, está certo. A gente vai ver lá na aula de semântica os homógrafos. Todas as palavras da sequência têm acento. Itens, parabéns, alguém também. Parabéns, alguém também tem acento, itens não tem. Logo, está errado. As palavras país, atribuíram e cocaína levam acento pelo mesmo motivo? Sim, todos eles são hiatos. País, atribuíram, cocaína. Vai formar hiato. Os is, eles ficarão sozinhos, à exceção de país, que fica com S, e são sílabas tônicas, por isso que são acentuados, pelo mesmo motivo. Poéticas, árabes, lírica e metáfora são acentuadas pela mesma regra. Sim. Qual é a regra? Proparoxítona. Todas são proparoxítonas. Poética. É a terceira de trás para frente. Árabes. Terceira de trás para frente. Lírica. Terceira de trás para frente. Metáfora. Terceira de trás para frente. Em seduzi-lo, maracatu e cafezal, nenhum dos vocábulos tem acento. Certíssimo. Seduzir, termina em i, oxítona termina em i, não tem acento. Maracatu, a sílaba tônica é tu, oxítona terminada em u não tem acento, e cafezal termina em al, oxítona terminada em l não tem acento também. Próxima. A sequência construí-lo, ruína, hífen e fiéis possuem vocábulo com erro de acentuação. Errado, todos estão certos. Construí-lo é um hiato, ruína é hiato, hífen paroxítona terminada em N, e fiéis é um ditongo aberto. Seguido DS.
Próximo, na sequência, garoa, armazéns, pólen e caju. Nenhum vocábulo deve ser acentuado. Errado. Nós temos vocábulos que precisam de acento. Armazéns tem acento e pólen também. Um é oxítona e o outro é uma paroxítona. Vamos relembrar, então, as regras de acentuação, aplicar mais uma vez as regras de acentuação aqui, em alguns exemplos. Círculo é uma paroxítona? Não. Círculo. É a terceira de trás para frente, a que tem o acento, a tônica, logo ela é ela que vai mandar na regra, logo é uma proparoxítona. Além, é uma oxítona porque a mais forte vai ser a última, né? Como a gente combinou, vai cair no número 1, logo é uma oxítona e tem acento porque termina em em. Órgão é uma oxítona? Não, uma oxítona. Então, se a gente dividir órgão e contar de atrás para frente, a sílaba tônica e o acento fica no or, e ela termina em ão. Ela é uma paroxítona terminada em ão. Dócil é uma paroxítona terminada em L. Sim, se separarmos dó, sil, teremos 1, 2, de trás para frente, a mais forte é o número 2, logo é uma paroxítona e ela é acentuada porque termina em L. Os exercícios terminam, a segunda leva de exercícios termina também essa nossa discussão muito rasa, muito breve, sobre a acentuação gráfica, sobre prosódia, sobre ortografia. E aí termina, os slides terminam com um fim, com um coração. E é uma provocação, na verdade, porque a gente termina com mais perguntas do que certezas, mais questionamentos do que certezas. O que é esse fim? E será que todo mundo está afim? E vocês estão afim separado ou afim junto? Porque os dois existem. Então, são problemas, ortografia, escrita, é um problema infinito. E é tão infinito quanto esse coração e o amor que eu tenho por vocês. Por isso que eu termino essa exposição com coração e com esse fim, que é, na verdade, uma representação do meu amor pela docência.